Começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E eu tô toda animada porque antes da live começar a gente já estava batendo um papo aqui e o assunto hoje é bem interessante. Eu aprendi um monte de coisa, acho que você também vai aprender e poder tirar suas dúvidas. E a pergunta é, você já se questionou quais são os cuidados de saúde que pais e professores devem observar em relação aos alunos? Independente se está na educação infantil, no 9º ano, no ensino médio, enfim. Como a escola pode ajudar na promoção da saúde dos seus estudantes? E aí, a sua escola tem algum tipo de projeto, algum tipo de atividade nesse sentido? Né? Um aluno que, de repente, tem baixa capacidade visual, provavelmente ele vai ter dificuldade no aprendizado. Então, um olhar para a saúde desse aluno. O quanto importante é e qual é o papel da escola nisso? Vem para cá, para o Hashtag Educa, comente, marque aquele seu amigo, marque os pais, os conhecidos todos que têm interesse nesse assunto, porque hoje a gente vai conversar com a professora e psicóloga, mestre em saúde da família, Dilma Kupt. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, que é coordenadora do programa Saúde na Escola, aqui no município do Rio de Janeiro. Então, vem para cá, comente, mande as suas perguntas, porque, olha, é dia hoje de tirar as dúvidas, fazer todas as consultas necessárias para que a garotada aí da escola possa ter saúde e encontrar no colégio, na escola, um ambiente para promover isso, né, Dilma? Isso aí. Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer enorme estar aqui na Multirio, né? Eu acho que a Multirio é um espaço muito importante para a educação, não só para a educação, mas para a cidade, né? Tem programas variados e eu assisto de vez em quando lá, quando eu posso eu assisto. É muito bom estar aqui com vocês. Que bom, seja muito bem-vinda. Para a gente começar a entender, o que é o programa Saúde nas Escolas? Bem, esse programa Saúde na Escola é uma relação que existe há muito tempo, desde o século XIX. A gente tem uma relação entre a saúde e a educação. Esses dois saberes, eles se completam. A saúde depende da educação e a educação depende da saúde. E quando a gente junta esses dois saberes, a gente promove a saúde dos escolares, crianças, adolescentes e adultos. Então, o programa de saúde na escola, ele existe há muitos anos, desde 1884, você tem uma relação entre as unidades de saúde e a escola. Porém, institucionalmente, como um programa de governo, ele começou em 2007 numa portaria interministerial, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, induzindo a que os municípios que aderissem ao programa de saúde na escola pudessem juntar esses dois atores, a escola e a unidade de saúde, para promover a saúde de crianças e adolescentes, para garantir esse direito à educação e o direito à saúde. Olha só, a gente já tem uma participação aqui da Alessandra Savagé, que está dizendo, Dilma, querida, que maravilha te ver, beijos. Um beijo para você, Alessandra, também. Que bom. A gente estava conversando, você falou que o agente de governo, né, ele é responsável pelo território dele, né? É. E nesse território a gente tem a escola e, obviamente, quem mora perto da escola. No Brasil, né, nós temos a ampliação do que é chamado de atenção primária à saúde, né? Existe uma indução do governo federal, aliás, é uma política mundial, né, em que você trabalha com territorialização. Então, as clínicas da família no Rio de Janeiro e a estratégia de saúde da família no Brasil como um todo, né, eles são responsáveis sanitários pelo seu território. Então, você tem uma equipe composta por um médico, um enfermeiro, 4 ou 5 agentes comunitários de saúde que são responsáveis sanitários. Então, tem uma escola ali, eu tenho que ir naquela escola, eu tenho que conhecer aquela escola, eu tenho que fazer parceria com aquela escola. Tem uma igreja e a visita aos domicílios, levantando as principais questões sanitárias daquele território e trabalhando em conjunto para a melhoria da qualidade de vida. Ótimo. E quais são, no caso do Rio de Janeiro, qual é a participação
desse programa no município, nas nossas escolas municipais? Porque você deve estar pensando, mas isso é um programa de governo, vale só para a escola pública, né? Seja municipal, federal. Como é que é a participação aqui no Rio de Janeiro? O que a gente conta dentro desse programa? Na verdade, a saúde, aqui no Rio de Janeiro, toda a população moradora do Rio de Janeiro, ela tem uma unidade de saúde de referência, que ela pode buscar no site onde ser atendido. Você bota seu endereço lá, vai dizer, a minha unidade é essa aqui. E a porta de entrada do serviço de saúde é a unidade de saúde de referência. Ali ele entra e se ele precisar de especialistas, se ele precisar de cirurgia, é aquela unidade de saúde que vai encaminhar, vai botar dentro dos sistemas, tá? Claro, se você tem uma emergência, você vai para uma UPA, vai para o hospital, mas no seu acompanhamento, então todas as escolas e todas as pessoas, se entrar com seu endereço, você vai achar lá qual é a sua unidade de saúde de referência. O programa de saúde na escola, ele privilegia as escolas municipais. Mesmo que o governo federal, ele diga, não, todas as escolas daquele território são de responsabilidade, por conta de que não temos pernas de atender todas as escolas. Então, todas as escolas municipais do Rio de Janeiro têm uma unidade de saúde de referência. Algumas escolas estaduais também estão pactuadas nesse pacto que a Secretaria faz. E as escolas privadas, quando precisam, procuram a unidade de saúde. Mas as escolas privadas normalmente têm outros serviços de saúde que a atendem. Tem seguro-saúde, enfim, tem outros serviços. Então, olha só, vamos começar, e aí valendo, eu acho que para todo mundo, seja unidade pública ou unidade particular, quais são os principais desafios, quais são as principais questões de saúde que a gente geralmente encontra em ambiente escolar? Bem, o que a gente encontra no ambiente escolar, a criança ela sai da família, né, entra na escola, né? Então, na família, ela tem que ter um acompanhamento do seu desenvolvimento. Normalmente, o bebê, né, ele de mês a mês, ele procura, né, um médico, seja um médico de família, seja um pediatra, para o seu acompanhamento, crescimento e desenvolvimento. Aí, depois, quando ele chega lá para os 2, 3 anos, que ele já começa a rarear essa visita, mas tem que ser constante, tem que ser acompanhado. Então, esse cuidado com crianças e adolescentes, ele começa na família. Então, a gente fala assim, quando a criança nasce numa maternidade, seja ela pública ou privada, ela recebe uma caderneta de saúde da criança. Nessa caderneta é anotado tanto o crescimento quanto o desenvolvimento daquela criança. E aí o médico que ela leva, seja onde for, ela leva a caderneta. Aí na caderneta tem a vacinação, tem o perímetro encefálico, tem se ela caminhou no tempo certo. Então, isso vai preparando essa criança para quando ela chegar na escola, saber se ela está realmente madura para aquela fase, né, que é quer dizer, continuidade de uma aprendizagem, e aí entra uma aprendizagem mais sistemática. Mas olha só, eu acho que eu fugi da sua pergunta, né? Não tem problema não, porque a gente estava conversando antes e são duas coisas importantes que vão impactar dentro da sala de aula. Você falou sobre o teste... Do reflexo vermelho. Do reflexo vermelho. E da orelhinha. E da orelhinha. Ah, sim. Explica porque, de repente... Você tem um aluno que não escuta direito e não enxerga direito dentro da sala de aula e está passando batida essa informação, né? Nas maternidades, os pediatras que atendem os bebês, eles têm que fazer um teste chamado teste do reflexo vermelho. Esse teste é um teste que identifica possíveis doenças que vão prejudicar a visão da criança. Então, toda criança deve fazer esse teste do reflexo vermelho. Se ele não foi feito, os pais devem cobrar. Mas, não foi feito, então você leve na sua unidade de saúde de referência aquele bebê, porque você tem que levar mesmo para vacina e tudo dentro daquele prazo, você leve e peça para fazer o teste do reflexo vermelho, porque ele previne doenças gravíssimas que podem levar à cegueira. E outro teste também que é feito na rede pública, é o teste da orelhinha.
quando você identifica um problema de audição, antes dos 3 meses, você tem condições de fazer com que aquela criança tenha um desenvolvimento normal, né? Que é o que a gente quer, acompanhar esse desenvolvimento normal. Então, se também não fez na maternidade o teste da orelhinha, as unidades de saúde fazem esse teste e, nesse caso, impedem que essa criança que tem um problema auditivo, ela possa ter diagnósticos diferentes. Tem muita criança que tem um diagnóstico de autista, não é autista. Olha aí, gente, precisa observar. E aí, dentro da rede pública, hoje a gente tem problemas de saúde muito específicos que a gente estava comentando, né, antes, e que eu acho que vale a pena pontuar, porque, de repente, é triste, mas pode ser repetido no resto do país, que são 2 problemas crônicos que a gente tem. A gente tem, assim, no programa de saúde, um desafio imenso são os problemas relacionados à saúde mental e às deficiências, né? Então, existe aí uma dificuldade de apoio, né, para a escola, tanto da escola que às vezes meio que identifica problemas que não são de saúde mental como sendo, né? E existe uma questão, que é uma questão jurídica, de que na medida em que você tem um diagnóstico, você pode se candidatar ao benefício de prestação continuada, que a gente chama de BPC, você pode ter um auxiliar do professor na escola. E para a saúde, dar esse diagnóstico, né, o que a gente chama de CID, né, o Código de Doenças, isso é um processo longo, porque você não pode taxar uma criança de deficiente sem ser, porque é um processo delicado. Então, esse é um desafio enorme para o programa de saúde na escola e para a escola. Como é que você lida com aquela criança que é diferente, né? Com aquela criança que eu não estou sabendo o que fazer, com aquela criança que está com dificuldade de aprendizagem e eu não identifico. E acontece uma coisa, infelizmente, na nossa sociedade, a gente é uma sociedade que medicaliza tudo. A gente tem a tendência de achar... Hoje todo mundo toma Ritalina, gente, pelo amor de Deus. Não, então, até plantinha está tomando. É um desafio isso, porque não se pode medicalizar os problemas, porque problemas vão existir. E aí, infelizmente, a gente, não, eu quero pular essa parte, vamos pular essa tristeza, vamos para frente, e a gente tem que, muitas vezes, vivenciar. E, às vezes, crianças que precisam de Ritalina, por conta disso, nem recebem, porque não, está se medicalizando demais. Então, esse equilíbrio... Fazer o diagnóstico correto, né? Correto, exatamente. E um outro desafio nosso diz respeito... Diz respeito à violência. Nós temos muitas crianças faltosas, eu queria até parabenizar o secretário de Educação, né, o César Benjamin, porque ele fez uma portaria que aquelas crianças que ficam impedidas de ir à escola, que a falta delas seja abonada. Isso é um problema sério, não estou falando nenhuma novidade, a gente está vendo na televisão ontem mesmo, né, no dia de ontem, a Maré ficou com as escolas fechadas, com a unidade de saúde fechada, e agora se dá a oportunidade do professor abonar aquela falta, porque se você tem um percentual de falta, você é eliminado, você é reprovado, desculpa, você é tanto eliminado quanto reprovado. Então, isso foi uma iniciativa muito importante. E eu acho que a gente, às vezes, não se dá conta do impacto da violência na saúde desse estudante, porque provavelmente se ele passou uma madrugada inteira, como a gente ouve relatos, embaixo da cama, se escondendo de tiroteio, essa criança não dormiu. Então, o cérebro dela não está tão relaxado assim para absorver o aprendizado, né? Talvez essa criança tenha uma ansiedade, a gente tem que observar as consequências dessa violência na saúde dessa criança, né? E eu acho que pensar sobre isso, porque é uma questão que afeta a sociedade, aí eu vejo um papel do programa de saúde na escola, porque aqui no Rio de Janeiro, o programa de saúde na escola, ele também inclui a Secretaria de Assistência Social, é que a gente tem que sentar naquele território e pensar quais são as possibilidades de ações que são intersetoriais, em que a ação intersetorial, o que eu posso em conjunto fazer? É se corresponsabilizar pela garantia do direito à saúde, do direito à educação
e daqueles que precisam da assistência, né? Então, a Secretaria de Assistência Social aqui no Rio de Janeiro, e eu creio que isso é uma ansiedade assim do Brasil, que todas as secretarias de assistência participem do programa de saúde na escola, né? A gente pode sentar junto e pensar estratégias em conjunto. A gente não vê outra saída para que a gente sentar em conjunto e pensar que estratégia a gente usa, como a saúde pode colaborar com a educação e a educação com a saúde, porque nós estamos no mesmo barco, literalmente. Não, e a gente precisa. E justamente esse trabalho interdisciplinar, intersetorial, é a pergunta da Alessandra Savagé, que ela diz que tem um lindo trabalho no programa de saúde da escola, nesse sentido intersetorial, com as creches e os espaços de desenvolvimento infantil. Eu queria pegar o gancho da Alessandra e perguntar assim, e quanto à saúde bucal, né? Da chupeta na creche à cárie no 9º ano. Como é que a gente lida com essa questão na escola? Olha, eu acho que a saúde bucal, tenho certeza disso, porque a gente tem um monitoramento das ações do programa de saúde na escola aqui no Rio de Janeiro, e o maior número de ações é feita por dentistas. Inclusive, os dentistas, eles têm uma estratégia chamada TRA, Tratamento Restaurador Atraumático, que eles fazem nas escolas, que não precisa da cadeira, eles fazem uma obturação nas escolas. Então, nossa maior ação dentro do programa de saúde na escola é feita por dentistas. O Brasil é um país reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho de saúde bucal. Tanto que nas Olimpíadas, né, nós tivemos um grande consultório lá e que até o Bolt foi atendido. Foi atendido. Ele estava. Então, isso é reconhecido no mundo inteiro. Você tem atenção primária, mas não tem saúde bucal pública. E aqui no Brasil a gente tem. Então, com todas as nossas dificuldades, a ação de saúde bucal nas escolas é fundamental. Você falou da chupeta, né? Nós, da saúde, o Ministério da Saúde, ele faz um trabalho imenso para a amamentação exclusiva até os 6 meses. E para a amamentação exclusiva, nas maternidades, não entra nenhum bico, nenhum. Até o bebê que não consegue mamar, ele toma no copinho. Então, é todo um trabalho do não à chupeta, do não ao bico, sim a amamentação exclusiva. Mas a gente não pode condenar as pessoas que usam chupeta, apenas que o melhor para as crianças é que elas sejam amamentadas, que elas não usem nenhum bico. Não é só o melhor por causa dos dentes, por causa da fala. Era isso que eu ia falar. Porque o desenvolvimento da fala, ele é acompanhado pelo desenvolvimento também, né, da arcada dentária. Então, da formação. Então, problemas fonoaudiológicos são evitados se você não usa chupeta. Era isso que eu ia perguntar. A gente vai encontrar na alfabetização, principalmente, problemas de fono, né? Por conta de um não cuidado nessa fase, acho que inicial mesmo, relacionada a hábitos, né, da criançada. Então, esse cuidado, né? E, às vezes, os problemas fonoaudiológicos, eles não precisam de um fonoaudiólogo um específico, né? Alguns exercícios ajudam. O próprio professor, ele, no seu método de alfabetização, ele percebe e ele pode ajudar o aluno a melhorar. Eu acho que esse é até um bom tema aí sobre a fonoaudiologia, que é uma especialidade muito, muito bacana, né? Que ajuda muito a educação, né? Ajuda não só no atendimento, mas até na própria direção dos métodos de alfabetização, de qual é o melhor método para aquela criança, uma criança com algum problema fonoaudiológico vai fazer um método fonético, entendeu? Então, eu acho que é uma categoria bem bacana, é um saber muito importante esse. Já foi avisada aqui no ponto que tem 1 minuto só a nossa live. Estou chateada porque eu tenho um monte de pergunta para fazer. Eu acho que é super importante esse assunto. Você que está acompanhando, se tiver alguma dúvida, a gente tem um telefone de contato, tem aonde procurar.
Olha, Seja professor da rede no ou não, Rio que tenha Educa, dúvida. no Rio Educa, né, que é a página da Secretaria de Educação, a gente tem tem uma página sobre o programa de saúde na escola aqui do Rio de Janeiro. A gente tem outro, porque eu não trouxe aqui qual é, mas se você botar Elos da Saúde, você também encontra muita coisa de promoção da saúde, isso super bacana. Mas eu queria deixar só um recadinho para os pais. Eu Ali, ó. como professora, assim, eu quero dizer que o mais importante para o filho é que o pai acompanhe ele na escola. Porque cada progresso, que seja pequeno, que seja reconhecido pelos pais, vai melhorar a autoestima desse aluno. E o pai tem que acreditar no potencial do seu filho, por maior que seja qualquer dificuldade que ele tenha, seja no aprendizado, alguma coisa ele aprendeu. Então, os pais precisam. Os pais, essa família ampliada que hoje a gente tem, né? Que nem sempre são os pais que cuidam, somente os pais, né? Olhe para o seu filho, converse com ele, veja como ele está se comunicando com você. Tá Dilma, bom? muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Tá bom. Por toda a informação. Tá? E a você que acompanhou, a gente vai colocar os endereços que ela citou aqui nas postagens. Então, não deixe de acompanhar. Obrigada pela companhia e até a próxima. Ai, graças a Deus. Que bom.